Olá pessoal, hoje eu vou mostrar um pouquinho de uma arquitetura de Big Data na Azure e eu estou pretendendo fazer outros dois vídeos com relação ao Google Cloud, arquitetura de Big Data é, na GCP, que é o Google Cloud, e na AWS. Mas são as tecnologias assim um pouco mais difíceis de mostrar na prática porque elas têm que colocar um cartão de crédito lá e não tem. Até então não encontrei nenhuma conta estudante, alguma coisa assim que eu pudesse explorar sem ser créditos. Beleza, então o que a gente vai falar aqui hoje é especificamente desse cara aqui, desse recurso, que é o Azure Synapse Analytics. E essa ferramenta é uma iniciativa da Microsoft de aglutinar alguns outros recursos que a gente usa num Data Lake ou um Data Warehouse típico. Então, antes dessa ferramenta, o que a gente tinha? A gente tinha uma arquitetura aqui que eu peguei da própria documentação, ah, em que eu tinha algumas outras ferramentas mais modularizadas. Então eu tinha um Data Factory aqui para fazer ingestão de dados em batch, isso significa em lot. Algumas outras ferramentas para fazer em stream. Um Databricks aqui para fazer alguns processamentos de dados via código. E o Azure Synapse Analytics, que anteriormente era chamado de Azure Data Warehouse. E beleza, eu tenho ele nessa arquitetura aqui. O que ele vem a propor, né? Então, eu vou mudar aqui para uma arquitetura um pouco mais parecida, em que ele já vai substituindo aqui, ó, algum desses outros recursos. E isso é muito bacana porque a gente pode usar a ferramenta em tudo que ela propõe, ou não, que é o caso anterior. Então, o modelo de arquitetura ele tem que ser sempre direcionado ao negócio, né? Do que ele propõe a ser mais eficiente, a entregar mais valor. Mas eu abri as notícias aqui sem querer. Mas dentro desse ambiente aqui, a gente pode ver que ele o próprio Synapse ele pode atuar como ingestão de dados em batch, porque ele tem o mesmo codebase do Data Factory, que é esse cara aqui, que é um recurso de ETL, é uma ferramenta de ETL, ela possui orquestração e construção de pipelines, né, de ETLs, de transformação de dados. O Synapse ele tem essa funcionalidade, inclusive com o mesmo codebase, então assim, é muito parecido, se não é as mesmas funções. E ele pode fazer tanto uma interação com ele mesmo, quando ele é dedicado, ou seja, quando ele tem um servidor para ele mesmo, ele pode estar ali atuando como um data warehouse, né? Ele tem um banco de dados dentro dele, ou fazendo uma interação com o Azure Data Lake geração 2 da Cold Storage, que é um blob storage só que para Big Data. E também ele substitui ali o Databricks na parte de análise via Spark Pulse. Então tem como usar Spark dentro do Synapse. E também fazer algumas análises com bancos de dados, que eles são serverless. Bancos de dados serverless são só uma organização de metadados que ele vai apontar para os dados do próprio Data Lake. Isso aqui é bem interessante porque esse banco aqui eu posso desligar ele ou não. Porque eu não vou estar perdendo dados, eu só vou estar desligando o meu apontador de metadados aqui para o meu blob storage. Beleza. Ah, Agora vamos aqui dentro da arquitetura dele, interna. É como eu disse, então, ele tem um estúdio que a gente vai acessar ali agora, uma parte de integração de dados, que é de ETL, uma parte assim de gerenciamento, assim que já dá para trabalhar com bastante coisa, monitoramento, segurança e as runtimes de análise, que elas podem ser tanto em SQL, então ele a do que ele propõe anteriormente, né? Também ele vem propondo agora também, que é usando a linguagem do TSQL, que ele consegue fazer algumas queries e algumas coisas que vão além assim de um console de SQL normal, então dá para fazer algumas análises aqui nesse consumo de queries de outros dados, podem ser
sei lá, de um banco de dados da Azure ou de ou várias fontes que estão disponíveis na internet. Tem mais de 100 conectores aqui para integrar, que eu me lembre, né? Então dá para integrar com bastante tipo de dados aí. Usar essa ferramenta de query ou usar uma ferramenta de Apache Spark, que a gente já vai para o nível de codificação aí. E a gente tem vários suportes, vou dizer assim, para de linguagens diferentes. Então eu posso usar Spark em PySpark, em Scala, que é a linguagem natural dele, ou C Sharp, .NET, eu acho que eu já falei também, e o PySpark. O PySpark é o que eu estou mais habituado a usar. E aqui ele vai fazendo uma interação, percebam aqui que ele não é diretamente ligado ao Cloud Storage, mas ele faz interação direta com ele. Tanto é que para criar o recurso você tem que linkar ele a uma Cloud Storage já existente. Beleza, e daqui ele pode ir para algumas outras zonas, que é uma camada de enriquecimento, como Machine Learning, o Azure Purview e o Power BI, que é uma ferramenta de BI Visualization. A gente vai ver um pouquinho dele aqui agora. Eu estou com o recurso criado, né? Em um grupo de recursos que eu já tinha aqui. Ele já está linkado com um outro banco. E eu vou abrir o estúdio dele para a gente sentir mais ou menos como é que é. É um recurso que ele busca centralizar bastante alguns outros recursos assim, e isso é muito bom para o contexto de uma arquitetura de um data lake que você pode estar fazendo, ou mesmo um data warehouse, tirando mais proveito de um data warehouse, porque quando você coloca esse cara dedicado, você já pode colocar coisas dentro dele sem necessariamente precisar de uma cloud storage separada. Beleza, então essa é a cara aqui dele. Aí já me mostra um- uma página home aqui de início. Eu posso criar dashboards de Power BI aqui dentro mesmo, mas eu não vou entrar muito nisso. Explorar meus dados com análise e ingerir, né? Então, o que eu tenho? Eu tenho meu hub de dados. Então, aqui eu posso vincular alguns dados, já tem uma cloud storage, igual eu tinha falado, vinculado. Eu posso desenvolver algumas coisas aqui no meu hub de desenvolvimento, que pode ser um script SQL, um notebook, no caso do Apache Spark, né, que ele tem aqui dentro. Fazer um fluxo de dados, que eu não vou entrar muito, e navegar na galeria, que é uma opção muito legal para quem está começando. Aí eu já te entrego alguns exemplos aqui de desenvolvimento de notebooks e scripts SQL. E aqui na minha camada, no meu hub de integração, eu posso desenvolver uma pipeline ou uma ferramenta de cópia de dados. É uma ferramenta à parte e ela economiza muito tempo quando você quer movimentar dados de um lugar para o outro em formatos diferentes, por exemplo. E novamente a galeria aqui para te dar um pouco de noção do que você quer fazer antes mesmo de fazer. Tem alguns exemplos ali bem práticos. Aqui é a camada de monitoramento, né? Então eu posso monitorar a execução das minhas pipelines e quando eu estou orquestrando elas, disparando elas por uns tipos de gatilhos que eu tenho aqui. E meu hub de gerenciamento dos meus pools, né? Das minhas piscinas de Spark, dos meus pools de SQL e de tudo que eu estou rodando, eu posso gerenciar aqui. Bom, o que eu tinha para mostrar é isso. Eu pretendo mostrar alguma coisinha que eu construí aqui futuramente, mas é isso. Então, quis mostrar aqui hoje essa ferramenta, que é o Azure Synapse Analytics, que ela se propõe a ser uma ferramenta que está prometendo muito aí a ser usado nas empresas assim que estão querendo constituir um data lake ou um data warehouse. E é isso. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado pela atenção.